Hoje vou fazer a live e engraçado que eu tô querendo fazer essa live já tem um tempão, só que eu tava sempre protelando, né? E hoje Deus falou pra mim que era pra fazer hoje. E pode ser que essa live de hoje seja por causa de uma pessoa só. Eu não duvido nada, porque Deus tem suas formas de trabalhar, né? E não foi à toa que o Senhor escolheu a viração desse dia para falar conosco. Hoje à tarde eu já estava, enquanto eu estava meditando nessa palavra aqui, eu já estava sentindo a presença de Deus muito forte. O Espírito Santo hoje, ele, nesse período aí de quarentena, desse tempo que a gente está em casa, o Espírito Santo escolheu esse período para poder tratar com a gente, principalmente com a noiva. Nem todos os cristãos são noiva de Cristo. Toda noiva é cristã, mas nem todo cristão é noiva. Mas o Senhor sabe que tem cristão que são noivas, mas ainda não sabem. Então, Deus quer nos chamar a atenção a isso, porque Ele está adornando, Ele está preparando a noiva. E Ele precisa chamar a atenção daqueles que são noiva, mas não sabem. Por quê? Porque Deus tem necessidade de preparar esse povo. Essa noiva do Cordeiro que ainda nem sabe que é noiva. Deus precisa preparar essa noiva para estar com Ele em breve. O Senhor é o mais interessado que a gente esteja com Ele. E essa noite eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre essa diferença entre cristão e noiva, tá? Toda pessoa que aceita Jesus um dia como Senhor e Salvador, ela se torna um cristão. Ela se torna uma pessoa cristã. Só que não é só isso. Quando ele se torna cristão, existe uma outra etapa que ele deve alcançar, que é se tornar noiva de Cristo. Por isso que eu digo que nem todo cristão é noiva. Todo mundo pode ser um cristão, mas somente alguns podem vir a se tornar noiva. E esse despertamento que o Senhor está nos trazendo hoje. Existem pessoas que são cristãs, mas ainda não são noivas. E o Senhor quer preparar essas noivas. O objetivo de tudo isso, de tudo que tem acontecido hoje, não é um problema só social, político, econômico, mundial. Não é. Deus tem um propósito específico e Ele usou de todas essas coisas para poder trazer as noivas deles de volta, para poder adornar e preparar essas noivas, porque Jesus está voltando. E existem pessoas que ainda não se reconhecem como noiva. E Jesus está dando um período para que essas pessoas se enxerguem nelas a noiva de Cristo. Elas precisam se adornar, se preparar. Um dia desses, uma pessoa me perguntou lá no YouTube, o que é se adornar para Cristo? Eu falei, existem algumas situações onde o cristão, ele se adorna, ele se prepara para se tornar uma noiva. E essa é a preocupação do Senhor nesses últimos dias. Preparar essas noivas que ainda nem sabem que são. Então hoje a gente vai dizer, eu vou pontuar as características dos dois de uma forma bem rápida, mas eu quero me ater somente no que a noiva é. Porque a gente sabendo quais as características que a noiva tem, a gente entende aonde a gente precisa chegar para se tornar noiva de Cristo. Então, a diferença básica, o básico entre quem é cristão e quem é noiva é a seguinte. O cristão é diferente da noiva, mas a noiva também pode ser um cristão. Então, vamos lá. O cristão, a característica principal do cristão é que ele segue a Cristo, ele chegou ao conhecimento de Cristo com a necessidade de ter os seus problemas resolvidos e por medo do inferno, tá? Ele não quer ir para o inferno, ele quer ser salvo, e então ele vem ao conhecimento de Cristo porque ele sabe que se ele ficar longe de Cristo, ele não vai ter salvação. Então essa é a visão inicial de toda pessoa que se converte.
Ela entende que Cristo é Salvador, que ela precisa de Cristo e que para ser salva ela precisa estar com Cristo, se arrepender dos seus pecados e estar com Ele. Só que esse é um estágio que toda pessoa que aceita Jesus passa. Ela entra nesse estágio. A partir desse momento que ela faz isso, ela pode continuar da forma que ela veio para Jesus, ou ela pode, no decorrer da caminhada dela, se tornar noiva de Cristo. Aí é que entra a diferença e que muita gente não consegue entender. Não basta aceitar Jesus, não basta simplesmente crer que ele é o Filho de Deus, se batizar, tá certo. A palavra diz que quem crer e for batizado será salvo, tá? Só que noiva, a característica da noiva, ela é muito particular. E o cristão, para ele chegar a ser noiva, ele tem que passar por um processo chamado santificação. A noiva de Cristo, ela passou por um processo de santificação. Por isso ela deixou de ser só um cristão, ela se tornou noiva. E é nisso que a gente vai falar hoje. A gente, enquanto cristão, a gente precisa sair desse estágio de ser só crente, de ser só cristão. A gente precisa entrar num estágio de ser noiva de Cristo. Porque o Senhor vem buscar uma noiva pura, santa e adornada. Ele vem buscar a sua noiva. E é isso que nós temos que nos tornar, né? É isso que nós temos que caminhar para nos tornar, tá bom? Não estou falando aqui que a noiva se torna um ser perfeito, porque enquanto a gente tiver um corpo mortal, ninguém vai ser perfeito. Mas o processo de santificação é um processo que dura até o arrebatamento. E é um processo que todo cristão precisa entrar. A gente, enquanto cristão, não pode fugir desse processo. Amém? Então é isso que o Senhor está querendo chamar nossa atenção nesses dias. Que muitos cristãos estão precisando entrar no processo de santificação para se tornar noiva. Ser só crente, só cristão não basta. E o Senhor está nos chamando a atenção para isso hoje. Tá bom? Então eu falei que o cristão ele segue a Cristo por medo da condenação, porque ele reconheceu que ele é um pecador. Então ele segue a Jesus por medo de ser condenado ao inferno. A noiva não. A noiva ela já chegou num nível em que ela segue a Jesus por amor. Ela segue a Jesus porque ela não consegue viver sem ele. Então dá para entender a diferença de um para o outro? Dá para perceber? Ela não segue Jesus por medo. Ela não segue Jesus porque não tem nada melhor. Ela segue Jesus porque ela o ama. Ela aprendeu a amá-lo. E nesse processo de ser cristão para ser noiva, muito cristão começou a entrar no conhecimento de Jesus, para se apaixonar por ele, para amá-lo, né? Mas no meio do processo abandonou. Por que abandonou? Porque o processo de você se apaixonar por Jesus, de você amá-lo com profundidade, é um processo um pouco doloroso. E muita gente foge da dor. Né? E o Senhor, ele tem um propósito muito grande quando ele nos faz passar pela dor, né? O propósito da dor é extrair o melhor de nós. E o Senhor, ele faz isso. A gente, ser humano, tem o hábito de fugir do que causa dor a nós. Tudo que nos causa dor, a gente foge, né? Só que Deus usa a dor para lapidar a gente. Então a noiva, ela é uma pessoa, ela é um cristão que passou pelo processo da dor, que passou pelo processo da renúncia de muitas coisas e que aprendeu a amar Jesus. Ela cumpre o primeiro mandamento. Ela ama a Deus acima de todas as coisas. Tá ok? Então a gente vai falar agora sobre essas características bem detalhadas. Eu não quero ser muito longa, até porque é bastante coisa, tá? Então eu vou só pontuar algumas coisas. Mas a preocupação de Deus nisso é uma coisa assim muito tremenda e muito bonita, porque Ele sabe da necessidade que nós temos de estar com Ele. Ele sabe das vezes em que a nossa alma grita por Ele, porque o nosso espírito sente falta dessa união, desse religamento com Jesus, que o mundo nos tira isso. Os afazeres, as tarefas do dia a dia, a nossa vida corrida tira isso de nós termos esse momento de nos religarmos com Deus. E Jesus quer trazer isso de volta para nós. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber sobre a noiva. Ela é o espelho de Jesus.
Então, se você olha a história de Jesus nos evangelhos, você vai enxergar em Jesus como é sua noiva. Quando a gente se apaixona por alguém e a gente casa, a gente chega ao ponto de querer casar e passar a vida com aquela pessoa, é porque aquela pessoa tem características que nos atraem, que são muitas vezes muito parecidas com as nossas. Os valores que aquela pessoa carrega são valores que a gente também acredita. Então, por isso a gente escolhe uma pessoa para casar. Porque os valores que ela acredita, aquilo que ela defende, a forma como ela vive, é a forma que você quer para a sua vida, é a forma como você faz na sua vida. Então, você quer se unir a essa pessoa porque ela pensa muitas vezes como você. Tá certo que pode haver até divergências de pensamento, mas na maioria das vezes a forma de vida que a pessoa tem, os valores que essa pessoa conserva são os mesmos que o seu. Por isso você decidiu casar com essa pessoa. Então, a noiva de Cristo é a mesma coisa. Os mesmos valores, os mesmos princípios, as mesmas ações que Cristo tem, ela vai ter também. Ela é o espelho dele. Ela o ama pelas qualidades, por tudo que ele representa e por tudo que ele é. Então ela quer ser parecida com ele. Para ser parecida com ele, ela precisa entrar no processo de santificação, que foi o que eu falei anteriormente. Tá? E é possível para todo cristão passar por esse processo. Só que tem gente que não quer pagar o preço da santificação. Porém, é necessário. Para se casar com Cristo, nós precisamos ser cada dia mais parecidos com eles. Amém? Com ele, né? Então vamos lá. A primeira característica de uma noiva, ela é obediente à palavra de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus para ela é uma regra de vida, de fé, de prática, de princípio, é a bússola dela. Então, assim como Jesus amou a palavra de Deus, assim como o Senhor Jesus veio para cumprir a palavra, a noiva de Cristo também ama a palavra. Ela sabe que a palavra é o norte que ela precisa para fundamentar toda a sua caminhada cristã. Então, ela não abre mão de ter a sua vida pautada na palavra, exatamente como Jesus fez. Ok? Segunda coisa, ela ama a si mesmo e ela ama ao próximo. Uma característica da noiva que é muito latente é que ela ama o próximo. Ela ama a si, né? Por que ela ama a si? Porque ela sabe que ela é imagem e semelhança de Deus, por isso ela se ama, mas principalmente ela ama também o próximo. Ela se preocupa com o próximo. Se olharmos Jesus era uma pessoa que estava sempre preocupada com o próximo. Então a noiva, como ela é muito próxima de Jesus, como ela quer se parecer com ele, ela é exatamente como ele. Ela tem amor e compaixão pelo próximo. Terceiro, a noiva de Cristo, ela mostra a sua identidade. Ela não é um crente, ela não é um cristão 007, que ninguém sabe que ela é crente, né? Ela é um cristão, é uma cristã, a noiva de Cristo é um cristão autêntico, e ele sabe o que ele é. E ele não tem medo e não tem vergonha de mostrar essa identidade. Então essa é uma outra característica latente. Jesus, quando começou o seu ministério, ele já mostrou bem a que veio. Em nenhum momento ele se ocultou, né? Ele virou, como acho o apóstolo Paulo que fala, né? Com um espetáculo para esse mundo. Foi o que Jesus foi, né? Foi o que ele mostrou. Aonde ele ia, né? Ele mostrava o que ele era realmente. A noiva de Cristo, ela não pode ter uma máscara. Ela não pode ter vida dupla. Ela tem que ser aquilo que ela é. Aquilo que as pessoas olham para ela e veem que ela é. E as pessoas enxergam que ela é cristã. O apóstolo, se eu não me engano, foi... Peraí que eu esqueci o nome. Gente, para referência, só a bênção. Só Jesus na causa. Né? Mas o Pedro, né, que negou Jesus 3 vezes, lembrei. Negou Jesus 3 vezes. Quando ele negou... A primeira coisa que as pessoas falaram assim, mas você fala como ele, você é como ele, né? Ou seja, é uma característica que é praticamente impossível da pessoa esconder, porque tá na cara dela, ok? Depois, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar as referências, tá? Todas as referências bíblicas.
Outra coisa, a noiva de Cristo, ela cuida da família, né? Ela tem uma preocupação com os seus. Ela entende que, primeiramente, a sua família, a família que ela tem, é o seu primeiro ministério. Tá? Deus, a primeira coisa que o Senhor fez quando criou o homem e a mulher foi constituir a família. E a noiva de Cristo entende isso, tá bom? Depois, ela não se envergonha do evangelho, né? A noiva de Cristo, ela não tem vergonha de expor a verdade do evangelho. Ainda que a verdade do evangelho doa, tá? Ainda que a verdade do evangelho doa para algumas pessoas, ainda que a verdade do evangelho seja, como a gente pode dizer, incômoda. Mas se ela tem que falar do evangelho, se há oportunidade de expressar o evangelho, ela vai fazer isso. Ainda que as pessoas se magoem com isso, porque o evangelho é a verdade. E a noiva de Cristo preza pela verdade, assim como Jesus era a verdade. Se o noivo dela era o caminho, a verdade e a vida, ela precisa expressar a verdade, ok? Depois, ela leva a sua cruz e segue a Cristo cegamente. O que isso quer dizer? Muita gente, eu queria voltar minha atenção para isso, porque muita gente pensa, quando a gente fala assim, carregar a sua cruz, que o Senhor falou, né? É aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Toma a tua cruz e siga-me. Quando Jesus deu essa palavra, ele quis deixar bem claro pra gente que a nossa vida não seria uma vida isenta de dor. Esses dias eu tava vendo novamente o filme A Cabana, né? E tem uma parte do filme que a sabedoria tá falando com o personagem, e aí ela fala o seguinte, ela diz assim, que ele quer a promessa de uma vida sem dor. E que isso não é possível. Que enquanto houver outra vontade aqui nesse mundo que seja contrária à vontade de Deus, não há possibilidade de você viver nesse mundo sem dor. Então, da mesma forma que o sol nasce para os bons e para os maus, para os cristãos e para os não cristãos, todos nós, independente de estarmos com Cristo ou não, vamos passar por momentos de dores, de privações, por dificuldade, né? A questão é, apesar disso, você ainda quer Jesus? Apesar de qualquer dor que você venha passar, Jesus ainda vai continuar sendo o seu Deus, o seu Pai, o seu noivo, o seu mestre? É isso. A noiva de Cristo é uma pessoa, é um cristão que entendeu que ela sabe que vai ter dores na vida. Não é um cristão que na primeira dor que tem, vira as costas para o seu noivo. Não é isso. A noiva de Cristo não é assim. Ela sabe que ela vai passar por dores. E o momento em que ela passa por dores, ela vai sofrer, ela vai chorar, mas ela sabe que aquilo faz parte da vida. E que não é por isso que ela vai abandonar o seu noivo. É justamente igual acontece conosco quando somos casados, né? Se todo o problema que a gente tem no casamento, a gente for largar a pessoa que a gente está casada, né? É complicado, né? Então ninguém vai viver casado mais nessa vida. Ninguém vai cumprir com a aliança e com o propósito que fez lá no altar. Não é verdade? Então a noiva é a mesma coisa. Ela sabe que o fato de amar o noivo e de um noivo amá-la não isenta ela de passar por dores. Ou seja, é uma noiva amadurecida. Ela já está madura, ela já entende essa questão. Ela sabe que esses problemas, esses percalços do caminho não vão afastá-la do amor do noivo. E ela não quer ficar e viver longe dele, mesmo que passe por tudo isso. Ok? Isso é um nível de maturidade que o cristão precisa chegar para se tornar noiva. Ok? Próximo. Ela já renunciou e continua renunciando muitas coisas. A noiva de Cristo, aí entra a questão que eu falei anteriormente, do processo de dor, que muitas vezes a gente precisa passar. A renúncia causa dores. Particularmente, eu já tive que renunciar a muita coisa que me causou muita dor e ainda me causa. Momentos de tristeza, de sofrimento, de lágrimas, por coisas que eu sei que eu não posso levar adiante. Mas você renuncia porque você sabe que o teu noivo, que Jesus, que ele não se agrada, que ele está infeliz com a sua atitude,
que ele te ama tanto que ele não quer ver você naquela situação. Então a gente muitas vezes passa por dores de sofrimentos que a gente sabe que é necessário. Então a renúncia, ela causa dor. Nenhuma renúncia é fácil, né? Qualquer pastor, pregador, qualquer pessoa que veio falar com você alguma vez e disse que um momento de renúncia que ele ou ela teve que passar foi tranquilo, tá mentindo para você. Nenhum processo de renúncia é fácil. Nenhum. É difícil. Uns doem mais, outros doem menos, mas sempre doem, tá? Então a noiva de Cristo, ela aprendeu a renunciar. Renunciar, tá bom? E detalhe, gente, renunciar muitas vezes não tem a ver com questão de pecado, não. Às vezes, o Senhor, dependendo da pessoa, porque Deus nos trata como seres individuais que somos, para cada pessoa ele vai pedir renúncia de uma coisa diferente. Então, não necessariamente Deus está mandando você renunciar ao pecado. Às vezes está mandando você renunciar a uma coisa que é até legal espiritualmente falando, mas que para você não vale a pena cultivar aquilo. E Deus vai pedir para você renunciar. E aí você vai sofrer. Não é pecado, não é errado, mas Deus pede para você renunciar. E aí você vai sofrer. Pode acontecer isso também, tá? Então, nem sempre renúncia tem a ver só com pecado, renunciar a pecado. Muitas vezes a renúncia também vem de coisas que a gente acha importante que não são pecado e que Deus de repente pede para você renunciar. E você precisa renunciar se quiser continuar caminhando com Cristo, tá bom? Próximo, toda noiva é misericordiosa. Ela é misericordiosa. A misericórdia que havia em Jesus também é uma característica da sua noiva. Assim como Jesus foi compassivo e misericordioso, a noiva também é misericordiosa. Porém, a noiva, ela é misericordiosa porque ela sabe que um dia ela foi digna de misericórdia. Então ela sabe e ela aprendeu a enxergar os outros também com olhos de misericórdia, tá? Só que muito cristão hoje confunde misericórdia com injustiça. A noiva é misericordiosa, porém isso não quer dizer que ela seja injusta, que ela vá ser injusta por causa da sua misericórdia. Jesus era misericordioso e compassivo, mas ele também era justo. Tanto é que ele entrou no templo e derrubou a mesa dos cambistas. Ele fez isso. Isso quer dizer que ele não era misericordioso? Não, mas ele também era justo. Ele era misericordioso, mas também justo. E a noiva também tem a mesma característica que o seu noivo. Ela é misericordiosa e ela é justa. Ela é equilibrada. Há um equilíbrio entre esses dois. Misericórdia e justiça. Amém? Então vamos lá. Outra coisa. A noiva vive em santidade. Essa questão de viver em santidade, gente, dá um problema muito sério. Tem gente que associa viver em santidade em viver sem pecar, tá? Viver em santidade é viver pecando menos, não é viver sem pecar. Nenhum ser humano na face dessa terra, seja noiva, seja cristão, não vai conseguir viver aqui sem pecar. Não vai. A gente só vai ser perfeito no arrebatamento, né? Depois que tivermos corpos glorificados. O que é santificação? Viver em santidade. Viver em santidade é pecar o menos possível, ok? Você não vive na prática do pecado e você evita situações onde você pode pecar. Essa é a diferença. Então, viver em santidade, a pessoa que vive em santidade, ela se policia o tempo todo. E isso não é policiar o outro, não é policiar o que o outro faz. É a gente policiar a nós mesmos, porque nós sabemos o que é aquilo que nós temos e que é a nossa fraqueza e que a gente tem que se policiar o tempo todo, porque senão a gente peca. Cada um de nós tem a sua fraqueza. Então, para viver em santidade, a gente precisa saber aonde a gente precisa trabalhar na nossa fraqueza para que a gente peque menos naquela área, tá bom? Então, viver em santidade é isso. Não é se tornar uma pessoa que não peca. É se tornar uma pessoa que peca cada vez menos. Tá certo? Próximo é
Toda noiva, ela é justa, que eu falei, e ela paga as suas dívidas. E com isso, eu não estou querendo dizer só dívidas materiais, financeiras, tá? Estou falando dívidas também de forma geral. Toda noiva de Cristo, ela repara os seus erros. Ela é a primeira a pedir perdão. Ela é a primeira a perdoar. Ela é reparadora. Tá bom? Então, quando eu falo de dívida, eu não tô falando só de dívida financeira. Claro que financeiramente falando, materialmente falando, a noiva de Cristo ela é justa. Por ser justa, ela arca com as consequências dos seus gastos, ela cumpre, né, o pagamento dos seus gastos, mas também há a questão de você ser, trabalhar com as dívidas no sentido de que eu tenho uma dívida com uma pessoa de gratidão. Essa pessoa fez muito por mim durante a minha vida e agora ela não pode mais fazer, mas eu tenho uma dívida de gratidão com ela. Então a noiva ela precisa ser grata a essa pessoa. Ah, eu tenho uma dívida de um problema que eu tive com uma determinada pessoa, essa pessoa me fez mal durante muito tempo, então eu preciso liberar essa pessoa, preciso liberar perdão a ela. E isso é pagar uma dívida. Tá bom? Então, quando a gente fala de dívida, a gente não fala só em questão financeira. É igual quando a gente fala de prosperidade. Quando a gente fala de prosperidade, a gente liga logo a dinheiro. Mas prosperidade não é só isso, né? Você ter uma boa saúde é você ser próspero. Não é verdade? Então, nem sempre é só material, tá bom? Próximo. A noiva de Cristo não possui ídolos. A noiva de Cristo, ela só tem olhos para Ele. Só para Jesus, para mais ninguém. Tudo aquilo que se torna mais importante na sua vida do que Jesus se torna um ídolo, tá? A gente, como cristão, eu digo por mim como crente, como cristã, a gente tem muito hábito de espizinhar quem é católico. Porque ama Maria, porque tem imagem do santo não sei o quê, porque adora a imagem do santo não sei o que lá. Mas a gente aprendeu um outro lado da idolatria. Né? O cristão evangélico, infelizmente, aprendeu uma outra face da idolatria, né? Que é idolatrar pessoas, idolatrar pastores, idolatrar cantores, idolatrar um monte de coisa, né? Idolatrar aquilo que nos faz bem, colocar aquilo acima de Deus, né? Acima dos propósitos de Deus para nossa vida. Isso é idolatria. Então tudo que toma o primeiro lugar na nossa vida é idolatria. Idolatria deixou muito tempo de ser somente se prostrar diante de uma imagem. Tudo aquilo que é maior do que Deus em nossa vida é idolatria. Então a noiva de Cristo, ela não é idólatra. Ela idolatra uma pessoa só, né? Que é Jesus Cristo. Outra coisa, a noiva de Cristo, ela não é religiosa. E aí a gente entra num terreno muito perigoso. Por quê? Porque o cristão, se ele não tiver cuidado, ele pode se tornar um religioso. Mas a noiva, ela já entrou num nível onde ela já deixou de ser religiosa. Por quê? O religioso, ele é muito apegado a dogma, a costume. Ele é muito apegado a coisas. O cristão, ele tem um cristão que ainda não é noiva. Ele tem um hábito, o religioso, de se prender a coisas para obter a aprovação de Deus, né? Eu faço isso e Deus vai me amar. Eu cumpro aquilo e Deus vai me amar. Eu jejuo e Deus vai me abençoar. Eu dizimo e Deus vai me prosperar. Eu vou à igreja e Deus vai me adorar, porque eu sou um bom cristão. Então, a impressão que se tem quando você fala em religiosidade é que hoje em dia o número de cristão religioso, tanto na igreja católica como na igreja cristã evangélica, aumentou muito, porque é muito, muito grande o número de pessoas que são religiosas, né? Elas acham que elas têm que fazer por merecer o céu. Para eu chegar ao céu, eu tenho que orar todo dia, eu tenho que jejuar todo dia, eu tenho que ler a Bíblia todo dia, eu tenho que ir à igreja todo dia, eu não tô falando, invalidando nada disso, tá? Tudo isso é importante, mas o cristão religioso, ele faz isso por obrigação, por medo do inferno. A noiva, ela primeiro ama Cristo e depois ela faz isso por amor. É diferente,
tá bom? Então, um cristão religioso é um perigo, porque ele acha que ele tá num nível de santidade além de todo mundo. Você quer ver a diferença de uma noiva de Cristo para um religioso? A noiva de Cristo, quanto mais próxima da santidade ela fica, mais humilde ela fica. O cristão religioso, quanto mais ele faz para ser santo, mais soberbo e mais apontador de dedo ele fica. A noiva, quando ela se aproxima de Jesus e quando ela tem um nível de intimidade profundo com Cristo, ela é tudo aquilo que eu falei antes. Ela é amorosa, ela é misericordiosa, ela é compassiva. Ela sabe que ela é a última das criaturas, que ela é digna de misericórdia, né? Ela se coloca numa posição de humildade. Agora, o religioso não. Quanto mais ele alcança com o próprio esforço, mais ele tira o mérito de Deus e coloca o mérito nele. Isso aconteceu porque eu orei, isso aconteceu porque eu jejuei, isso aconteceu porque eu sou um crente legal, porque eu não falto culto, né? Então, ele acha que a salvação dele ele vai conseguir por mérito. E aí, quanto mais ele cresce nessa questão da meritocracia, mais ele espizinha o outro, mais ele maltrata o outro. Se ele descobrir que o outro pecou, ele cai em cima da pessoa, ele afunda mais ainda. Esse é o religioso, tá? Agora, a noiva não. A noiva, quanto mais conhecimento, mais a profundidade com Cristo ela tem, menos ela se ensoberbece, mas ela se recolhe a sua insignificância, né? Então, a gente precisa saber essa diferença, porque foi o que eu falei no início, nem todo cristão é noiva. Todo mundo um dia foi cristão, porque se converteu, mas existe um processo chamado santificação. Você se converte, tem um processo chamado santificação, e nesse processo você se torna noiva. Só que hoje em dia, há muito tempo, muito cristão se converte e se mantém no patamar apenas de cristão. É por isso que a gente entra num outro terreno muito perigoso. Muita gente pensa que o arrebatamento vai ser para toda a igreja, e não vai. O arrebatamento vai ser para a noiva. O arrebatamento vai ser a noiva saindo de dentro da igreja. Tem a igreja e o arrebatamento vai ser a noiva retirada de dentro da igreja. Então, uma parcela de pessoas que vai ser arrebatada do meio da igreja. Entende? O Cristo vem buscar a sua noiva. Não dá para misturar noiva e Cristo, noiva de Cristo e cristão na mesma coisa. Não dá, tá? Todo cristão ele se converte para chegar ao patamar de ser noiva de Cristo. Ele precisa caminhar em santidade para ser noiva. Ele não pode se converter e parar no estágio de cristão. Não pode. Ele precisa continuar crescendo, evoluindo, crescendo para chegar à questão de ser noiva. Como diria Paulo, na estatura de varão perfeito. A estatura de varão perfeito vai vir quando a gente tiver corpo transformado e for arrebatado. Tá certo? Então não vamos nos iludir. O nosso processo de santificação é longo, é lento e é válido. E Deus quer que todos nós entremos nesse processo para se tornar noiva de Cristo. Então, no fim das contas, o importante não é se a gente vai ser arrebatado ou não. O importante é, eu conheço o meu noivo, eu sei quem ele é. Eu saí do patamar apenas superficial de ser cristão para me tornar noiva. Eu estou no caminho da santificação para eu poder aprender a conhecer o meu noivo, aprender a me apaixonar por ele e a viver só para ele, a segui-lo por amor. Se antes eu comecei a segui-lo por medo, agora eu preciso aprender a segui-lo por amor. E isso é um processo e demanda tempo. E muita gente não quer perder esse tempo, tá? Agora, pra gente fechar, outra coisa importante. A noiva, ela sempre vai escolher a vontade de Deus, ainda que lhe doa. A palavra de Deus diz que a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável, tá? Muitas vezes ela começa sendo boa.
depois perfeita, depois agradável. No início, a vontade de Deus pode não ser agradável para você, mas no final, quando você vê o resultado, ela vai se tornar agradável. Então, a vontade de Deus para nós é primeiramente que todos nós cheguemos ao conhecimento pleno de Cristo. A gente precisa chegar a esse conhecimento. A gente não pode estagnar. A gente começou a caminhar com Cristo e não pode desistir ali. A gente está só no começo da caminhada. Existe muito mais de Jesus para ser descoberto. Existe muito mais de Jesus para a gente ter, para a gente conhecer, para a gente se relacionar. Só que a gente prefere ficar na superficialidade. E a superficialidade não leva ninguém a nada. É um estágio cômodo, mas é um estágio que não leva a gente a lugar nenhum. Agora, para poder encerrar, que eu vou encerrar já que eu já fui muito tempo, eu preciso falar com as pessoas que de repente estão pensando, irmã Daiane, depois de tudo que você falou, eu não sou noiva, porque eu não tenho essas características, eu não sei isso, algumas coisas eu até faço, mas outras não, né? Com algumas coisas eu me identifico, com outras não. O que isso está querendo dizer? Que você está num problema muito sério? Não. O que isso está querendo dizer é, hoje Deus está querendo chamar a minha e a sua atenção para que a gente continue e não desista do nosso processo de santificação. Ele precisa ataviar a noiva, ele precisa preparar a noiva e a gente não pode desistir desse processo. Se a gente desistir, a gente não vai ficar pronta. E o Senhor vem buscar uma noiva pronta. A palavra dele diz o quê? Que ele, né, o Espírito e a noiva dizem vem, né? E a noiva, quando ela diz vem, é porque ela já está pronta. E o Senhor tem muita preocupação com isso, por quê? Porque dado o momento histórico que nós estamos vivendo hoje, algumas pessoas não se atentaram para isso. E o tempo está correndo. Agora, existem pessoas hoje, nesses dias, que o Senhor tem despertado para a importância do retorno à intimidade com Ele. Porque são pessoas que são noivas e não sabem. E o Senhor está despertando o coração dessas pessoas para a vontade do relacionamento com Ele. Existe um inimigo muito cruel ao nosso derredor, bramando como leão, querendo nos tragar. E a última coisa que esse inimigo quer é que eu e você descubramos o potencial que a noiva de Cristo tem. Porque além dela se preparar para ele, ela é uma noiva que arregaça as mangas e trabalha. Ela não é uma noiva egoísta. Então, quando Deus começa a despertar você para a realidade de que Ele quer ser muito mais do que só seu Deus, que Ele quer ser seu noivo, o inimigo começa a trabalhar na sua mente para fazer você desacreditar de que tudo que essa palavra diz é verdade. Só, queridos, que é uma batalha que ele está lutando, uma batalha perdida. Porque o Senhor é aquele que designou os seus anjos e dá ordem aos anjos ao teu respeito para que te guardem, como diz a palavra. E nesse momento, agora no encerramento, eu gostaria muito, mas muito mesmo, de orar por você. Você que sabe que Deus escolheu você, mas você está tendo dificuldade de se chegar a Deus, está tendo dificuldade de ter relacionamento com Deus íntimo e sincero e profundo com o Espírito Santo. Deus hoje está querendo adornar noivas. Tudo isso está acontecendo hoje, porque o Senhor está colocando a noiva na sua recâmara. A noiva está escondida, entrando nos seus quartos, fechando a sua porta. A noiva está entrando para se adornar. E o Senhor está colocando um grito dentro da sua alma, e de que você precisa dele, de que você tem fome dele, de que você tem sede dele. Não há outro lugar nesse mundo onde você vai preencher esse vazio, porque esse é o momento da noiva estar se adornando. O Senhor está despertando pessoas que são noivas e que precisam começar a se adornar agora. Se você ainda não fez isso, o Senhor está chamando você para entrar no quarto, porque Ele quer começar a te adornar agora. O Senhor quer começar a tirar de você essas vestes, a trocar as suas vestes, para que você esteja pronta para o dia do arrebatamento. Esteja pronto para o dia do arrebatamento.
E nós sabemos que o inimigo tem trabalhado para que isso não ocorra, para que isso não aconteça. Só que os intentos deles vão ser frustrados, porque o Senhor tem um plano. O Senhor está aqui na terra, o Senhor tem um plano e Ele vai cumprir esse plano. Então, em nome de Jesus, eu não sei o que anda passando pela sua mente. Eu não sei o que você está pensando. De repente você está desesperado, doido para essa quarentena acabar, que você não aguenta mais ficar dentro de casa. De repente você está doido para voltar a trabalhar e voltar a ter sua vida normal. Escute bem, a nossa vida não vai ser mais normal. A vida da noiva de Cristo não vai ser mais a mesma depois dessa quarentena. Existe uma classe de pessoas que é a noiva. E essa noiva, depois que acabar a quarentena, vai sair diferente de suas casas. Ela vai sair adornada e vai sair pronta para ceifar. Ela vai sair pronta para trabalhar na seara. Porque o noivo está vindo e ela não pode se apresentar a ele com mãos vazias. E Deus manda dizer para você, você é noiva e chegou a hora de você entrar no seu quarto porque eu preciso te adornar. O Senhor precisa trocar suas vestes, o Senhor precisa polir as suas armaduras, o Senhor precisa trocar as suas armaduras, o Senhor precisa te dar armas novas, porque quando você sair dessa quarentena, quando você for lá para fora, você precisa estar pronto, você precisa estar pronta. O Senhor quer renovar o laço de intimidade contigo e comigo. E o Senhor vai fazer isso, porque é propósito dele. Então, se você é a noiva de Jesus e tem sentido que algo tem queimado no seu coração, algo tem queimado dentro de você, isso aí é o Espírito Santo comunicando com o teu espírito a necessidade de se adornar para o noivo. E Deus vai fazer isso, porque há um espírito que habita dentro de você, e é o Espírito Santo de Deus, que foi nos dado como promessa por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Amém? Esse espírito que está dentro de você, e o seu espírito grita, clama por ele, porque o Senhor está fazendo você sentir saudade do céu. Jesus está voltando e ele vai nos levar com ele em nome de Jesus. Mas a gente precisa se adornar, a gente precisa estar pronto. Amém? Eu vou orar nesse momento para a gente poder encerrar. E eu quero dizer para você, receba essa palavra. Não deixe que nenhuma pessoa, nem ninguém diga o contrário. Ninguém diga o contrário. O Senhor te escolheu como noiva. Você vai sair do patamar de cristão para ser noiva. Você não vai ser só crente. Você vai ser noiva. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Deus querido, feche os seus olhos onde você está, em nome de Jesus. Deus querido, amado e santo, nessa hora, em nome de Jesus. Nós entramos em concordância como igreja, mas também como noiva, Espírito Santo. Porque eu creio que nesses dias o Senhor tem trabalhado incansavelmente, incessantemente, Senhor, para trazer a sua noiva, Senhor, ao encontro íntimo contigo. Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que a tua palavra diz que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Oh Deus, e nessa hora existem pessoas confusas, com a mente confusa, Senhor, porque não sabem da tua importância no reino, não sabem, Senhor, a que veio, para que nasceram, por que estão aqui. Mas Deus, nesse momento, o Senhor escolheu esse momento, Senhor, para mostrar a cada uma das suas noivas o propósito que o Senhor tem na vida delas. Porque o Senhor, Pai, quer levantar a cada noiva sua, Senhor, para a última colheita, antes de Jesus retornar. Espírito Santo, eu peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor sonde as mentes e os corações. Deus, porque nessa hora existem pessoas aflitas, que não sabem, Senhor, o porquê que estão passando tanta angústia, por que estão passando tanta dor, Senhor. Mas, Deus querido, o Senhor diz que é o processo. O Senhor mostra que é o processo, que esse processo é necessário, porque através desse processo, Senhor, o teu Espírito vai se revelar a cada um como o Senhor nunca fez antes, Pai. Como essa pessoa nunca viu antes. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, eu quero que nessa noite, Pai, pelo poder que é no teu sangue, o Senhor cubra cada um, Senhor, que está me ouvindo nessa hora. Cubra os teus filhos com o teu sangue. Cubra, Senhor, e guarda, Deus, embaixo das tuas asas, Senhor. E que o teu Espírito comece a mover os corações. Deus, que o teu Espírito comece a mover o coração da tua noiva.
Deus, que haja noivas, Senhor, com o coração em chamas, apaixonadas, Senhor, loucas por Ti, Senhor, ansiando pela Sua volta e se preparando, Senhor, se preparando, se adornando a cada dia que passar, a cada noite, a cada dia, que elas estejam se preparando, Senhor, para aquilo que o Senhor vai fazer na vida de cada uma delas. Eu creio, Deus querido, que tudo que o Senhor faz é bom. E tudo que o Senhor se propõe a fazer na vida dessas pessoas vai se cumprir. Porque a Tua palavra não volta vazia. Ela cumpre o propósito pela qual ela foi lançada. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nós cremos nessa palavra, que é viva e eficaz, e mais cortante, Senhor, do que espada de 2 gumes, que vai na divisão da alma e do espírito. Em nome de Jesus Cristo, Deus, que haja mentes e corações tranquilos. Tira, Deus querido, toda a inquietação, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que tira a paz. Deus, a Tua palavra diz, seja a paz de Deus o seu juízo. Deus, então, que a Tua paz inunde os corações nessa hora. E o que o Senhor transforme de dentro para fora a Tua noiva. Adorne, Senhor, de dentro para fora, para a honra e glória do Teu nome. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Bem, gente, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Pensem em tudo que eu falei para vocês, tá bom? Pensa muito, muito, muito sério. Porque Deus escolheu esse dia para falar com a noiva. Deus tem algo para tratar com as noivas dele. E você é uma das noivas. E Deus está te chamando. Amém, queridos? Deixa eu ver se alguém falou aqui comigo, porque eu não estava prestando atenção. E deixa eu dar boa noite para vocês para não ser mal educada. Rafa Dio Santo, Aguinaldo, Vanessa, beijo, Larissa. Larissa, tem muito religioso achando que é noiva. Verdade, infelizmente, né? Amém, gente? Posso ouvir um amém? Fiquem com Deus, tá bom? O Senhor é com vocês. Desiste não, tá? Desiste não, tá quase acabando. Tá quase acabando, tá? Um beijo. Fique com Deus. Não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa ou não. Então, as referências bíblicas do que eu falei aqui nessa live, depois eu coloco no feed para quem quiser pesquisar. Tá bom, gente? Então, me vou. Ninguém quer falar mais nada? Um beijão, tá? Fiquem com Deus. Vou continuar orando por vocês. Aí vocês oram por mim também, tá? Rafa, manda um beijo pra todo mundo aí, tá bom, minha querida? Nari também. Vanessinha também. Oi, Marina Alva, chegou no finalzinho. Depois você vê, tá? Tá bom, gente? Então tá bom. Então vou. Um beijão, fica com Deus. Vamos ver, qualquer dia eu faço outra, tá bom? Se o Espírito Santo me tocar pra alguma coisa, eu faço outra live aqui, tá? Grande beijo, fica com Deus, gente. Tchau, tchau.